Ai. Fui embora, né? Sem live hoje, porque tava sem energia, né? Então, se satisfaçam com o que vocês têm, que é minha doce voz. Oh my god. Vamos lá. Física. Temperatura. Apesar que temperatura, né? Um roxo não combina muito aí. Um vermelhinho é melhor. Ah, é um coral. Foda-se. É vermelho de todo jeito, né? Oh my god. Perfeito. Temperatura. Olha só que legal. Que bonitinho. Vambora. A temperatura é uma grandeza física? Sinceramente, não acho que vai ser necessário saber. É uma grandeza física que blá 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 blá. Não tem essa necessidade, não. Mas isso daqui é importante você saber. Mede o nível de agitação das partículas em um corpo. Então aqui, ó, você tá vendo uma molécula, uma partícula, um átomo, um elemento, seja lá o que for. A temperatura é o que vai dizer, tipo assim, quão agitado esse daqui tá. E aí você vai lembrar, estado sólido, as partículas estão assim, ó, grudadinho uma na outra. Estado líquido, começou a se separar, não tem mais o love. E aí, estado gasoso, cada uma no seu quadrado, né? Então, a temperatura é isso, é medir a agitação das partículas, o quão próximas elas vão estar ali umas das outras, né? Então, mede o nível de agitação das partículas em um corpo. Quanto mais agitadas as partículas, adivinhe, mais quente. A gente tem algumas escalas de temperatura. Escalas de temperatura são basicamente como você vai medir a temperatura. Oh, você tem as escalas Celsius e Fahrenheit, que eu não vou deixar de amarelo porque fica esquisito pra caralho. Azul, foda-se. Celsius e Fahrenheit. E a escala Kelvin. Oh my god. Kelvin que é a escala diferentona, né? Porque os norte-americanos têm seus privilégios, né? Enfim, importante se saber é o seguinte. Nas escalas Celsius e Fahrenheit, você vai medir os pontos de alteração de estado da matéria. Porra é essa? Então, basicamente, nas escalas Celsius e Fahrenheit, você vai medir o seguinte. Você vai encontrar o ponto de fusão, em que a água está ali entre o estado de gelo, ou seja, estado sólido e líquido, né? É o gelo virando água, a água virando gelo, tudo mais. E o ponto de ebulição, que é o estado líquido para o gasoso para o líquido, é aquele meio termo. Então, basicamente, as escalas Celsius e Fahrenheit vão medir ali os pontos, né? Pontos de alteração do estado da matéria. O ponto em que a matéria deixa de estar em um estado e vai para outro. Ela sai do Goiás e vai para Minas. Vai de Minas e vai para o sul. Bate! Né? Então, as escalas Celsius e Fahrenheit, ponto muito importante, elas são relativas. Como assim relativa? Relativa à pressão atmosférica, né? Quantos atm você está, relativa à altura, tudo isso daqui vai estar influenciando na, na temperatura final, né? Então, aí você pode ver que, tipo assim, o ponto de ebulição da água é em tal pressão, em tal altura, tudo mais, vai ser em 90 graus. Agora, em 1 atm a 25 graus Celsius, nananana, ela tem tal. Então, tipo assim, tem essas variações ali, né? Eu falei 25 graus Celsius, mas, tipo assim, é porque aqui eu lembrei de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Seria o padrão. A água está em CNTP, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm, a água está ali líquida, bonitinha. Mas aí, se você tiver a 25 graus Celsius e 100 atm, sua água já está começando a ficar ali vapor, né? Está começando a chegar no estado gasoso, né? Então, as escalas Fahrenheit e Celsius, elas são variáveis, né? Elas vão depender de pressão, altura, tudo mais, entre outros fatores, né? Ao contrário da escala Kelvin, que é a escala científica.
Escala Kelvin, ela é científica, então vai ser usada em laboratório para realização de pesquisas e blá blá blá. Por esse motivo, é bem conveniente que ocorram erros. Justamente por isso, ela não vai ser medida em graus, porque ela não vai medir os pontos de alteração de estado. Ela vai medir a agitação. A agitação que é a energia cinética, ou seja, o movimento da matéria, o movimento das partículas, tudo bem? Por isso não é dada em graus. Logo, se ela mede a agitação, ela não é relativa, porque ao contrário dos graus Celsius e Fahrenheit, que é relativo, ou seja, dependem de pressão, altura e etc., a Kelvin não. Você pode estar com uma pressão diferente, numa altura, tipo, uau, caralho, o cara tá no topo do Everest. Na escala Kelvin vai dar na mesma coisa. E nela a gente tem o que a gente chama de zero absoluto, que é uma coisa deveras importante, né? O zero absoluto é quando não existe nenhuma agitação. Ou seja, é a menor temperatura que a gente pode encontrar. Aí tu me pergunta, menor temperatura que podemos encontrar. Beleza, menor temperatura que nós podemos encontrar. O que isso quer dizer? Quer dizer que as moléculas, vamos lá, que isso daqui é uma molécula em estado sólido. Mesmo elas estamos aqui, ó, juntinha, bonitinha, igual eu e você, observe que, tipo assim, na verdade, elas estão tendo pequenos movimentos, só que são movimentos tão pequenos que elas não se separam muito, né? Elas têm uma separação minúscula. Aqui, no zero absoluto, elas não vão se movimentar, elas estão literalmente imóveis, paradas. É como se, bum, o tempo parou, não se move. Tipo, quando você vê lá o filme tem algum super-herói que corre, sei lá, na velocidade da luz, tal, pá, e aí, tipo assim, tá tudo parado, tal, oh my god, o cara é mais rápido do mundo. Isso daqui é o zero absoluto, não tem nada se movendo. Opa, isso daqui tá meio estranho. Opa, pode não, mano, produção, qual foi? Né? Em resumo, vai ser isso daí. Isso daqui é, tipo assim, o básico. Aí, aqui a gente vai entrar na parte legal. Fórmula geral. Fórmula geral é para você definir as relações de temperatura, né? Então, tipo assim, eu quero saber uma determinada temperatura em graus Celsius. O que eu faço? Eu coloco ela aqui. E aí, sei lá, eu tenho a temperatura em Kelvin. Coloco ela aqui em Kelvin. Igual a temperatura em Celsius. Menos T1. O que é esse T1? Esse T1 aqui, ó. Uno. Significa que a temperatura inicial, a primeira temperatura dessa escala, ou seja, a temperatura em que você tem um ponto de fusão, em que o gelo vira água líquida, né? Então, por exemplo, no caso da escala Celsius, vamos trabalhar com a escala Celsius. Você teria algo como temperatura em Celsius menos T1. Qual a temperatura em que o gelo vira água? Isso, zero, parabéns. Beleza, então T1 é a temperatura que quando você olha aqui num termômetro, por exemplo, está aqui embaixo. É a menor temperatura dessa escala. Beleza. Dividido por T2, que eu não sei, menos T1, que a gente sabe o que é zero na escala Celsius. O que é o T2? É a maior temperatura, é a temperatura final, a temperatura em que a água líquida vira gás. Então, no caso da escala Celsius, é 100 graus. E aí você vai chegar na fórmula escala Celsius, que é temperatura em graus Celsius sobre 100. Aí você fala, beleza. E aí? E aí que você tem TC sobre 100 vai ser igual essa mesma fórmula aqui, essa mesma fórmula, só que para a temperatura Fahrenheit, só que para a temperatura Kelvin. E aí, ao invés de você ter que decorar 3, 4, 5 fórmulas de conversão de temperatura, você decora uma. E aí você só substitui. Beleza, suave, só substituir, beleza, compreensível. Tá. Beleza, mas tipo, e aí, o que eu faço? Bem, vamos aqui colocar uma exemplificação. Olha,
temos aqui, ó, temperatura Celsius sobre 100. Isso daqui é para você saber de Celsius. É igual. Vamos pegar ali a temperatura Fahrenheit. Temperatura Fahrenheit que eu quero saber, menos o ponto 1. O ponto da temperatura Fahrenheit é assim, ó, 32 aqui, tudo bem? 32, 32. E 212 aqui, 212 aqui. TF menos 32 é igual 212, 212 menos 32. Ó, quando você simplifica isso daqui embaixo, você vai ter TF menos 32 sobre 180. Ó, tecnológico. Agora vamos fazer a Kelvin. A Kelvin, aqui você tem 273, 273 e 373. 373. Beleza, perfeito. Sabemos aqui a temperatura Kelvin. Então agora vamos substituir aqui. Ou seja, substituindo aqui, temperatura em Kelvin menos, pô, qual que é a primeira temperatura do ponto de fusão na temperatura Kelvin? 273 menos 273 dividido por 373 menos 273, que adivinha só? É 100. Pronto, você achou a relação. Daí o cara te fala assim, sei lá, tenho ali 25 graus Celsius. Quero saber isso daqui em Fahrenheit. Pô, substitui. 25 graus Celsius sobre 100 é igual TF menos 32 sobre 180. Ó, tecnologia. Como é que vai ficar isso daqui? Aí agora eu venho aqui e apago porque eu preciso de espaço, né? Como é que vai ficar isso daqui? Você vai ter 180 vezes 25 igual 100 vezes TF menos 32. Aqui você pode cortar isso daqui, cortar isso daqui, e aí você vai... Você ainda pode simplificar tudo um pouco mais, né? Você pode dividir tudo aqui por 2, que aí você vai ter 9 vezes 25 é igual 5 vezes TF menos 32. Olha, dá para você ainda dividir tudo isso daqui por 5. Vamos simplificar ainda mais para evitar fazer conta. Dividindo tudo por 5, você vai ter 9 vezes 5 é igual TF menos 32. E aí você vai ter que isso daqui é 45 mais 32 é igual a TF. E aí você vai chegar... Vamos apagar tudo de novo, porque o cara não tem espaço para fazer o bagulho que ele quer. E aí você tem que a temperatura em Fahrenheit é igual a 4, 5, 6, 7, 7, 7. Não é 6, 7. É 7, 7. Oh my god. Beleza, parabéns, aprendeu. Então aí, ó, temperatura em Fahrenheit é igual a 77, que é igual a 25 graus Celsius. Compreensível? Perfeito. Beleza, tá, vamos lá. Agora uma questãozinha aqui para mostrar os seus conhecimentos. Vamos lá, a gente lembra aqui que é TC sobre 100 é igual temperatura Kelvin menos 273 sobre 100. E aí a gente também tem a do Fahrenheit. Mas vamos ser espertos, vamos ser safo. Aqui ele quer descobrir aqui quais temperaturas registradas nas respectivas escalas comparada a 25 graus Celsius. Cara, a gente já fez antes e tinha chegado no 77, mas vamos fingir que a gente não sabe, né? Você pode fazer por Fahrenheit ou por Kelvin. Você não tem que fazer as duas, porque não tem nenhuma igual. Eu vou escolher fazer por Kelvin e vocês vão ver agora. TC sobre 100 é igual a TK menos 273 sobre 100. Tá sobre 100, tá sobre 100. Posso cortar. Maravilha, acabou aqui. Substitui 25 é igual a TK menos 273. TK é igual a 273
mais 25. Isso daqui dá 8, isso daqui dá 9, dá 298. Que gabarito? Letra C. Perfeito? Beleza. Eu vou. Tá bom, agora vamos. Agora é oficial. 3, 2, 1, beleza, tá oficial, ninguém falou nada. Tá, vamos lá. Basicamente, ele tá te dando aqui 2 termômetros, né? 1 e 2. E ele tá falando assim, sabendo que mercúrio, nananana, qual a temperatura no termômetro 1, ou seja, qual a temperatura aqui em graus Celsius. Sabendo que o termômetro 2 marca 48 graus Celsius. Então, esse daqui tem 48 graus Celsius. 48 graus Celsius. Vamos lá. Os dois estão em graus Celsius, né? Então, já facilita a nossa vida. Esse daqui tem 24 centímetros em 48 graus. Então, a gente faz uma razão. 48 graus sobre 24 centímetros. Você chega em 2. O que esse 2 quer dizer? Quer dizer que a cada 2 graus Celsius, o termômetro percorre 1 centímetro. Fazendo isso, a gente pode pegar aqui centímetros vezes 2, que vai dar 32 aqui. 32 graus Celsius no primeiro termômetro. Gabarito, letra B. Valeu, falou e até!